Agora sim, agora eu tô ao vivo. E eu quero dizer o seguinte, cara, segunda-feira faça o que precisa ser feito já como a sua primeira vitória da semana. A minha primeira vitória da semana foi acordar em casa com a minha família. Estar em casa pra mim é uma das grandes vitórias, né? Então eu tô no plantão, eu tô viajando, adoro tirar o plantão da polícia, adoro viajar pra dar aula, mas acordar ao lado da minha esposa, tá em casa, tá com os meus gatos, cara, é fantástico. Depois disso eu aproveitei, fiz o devocional, fui pra academia e agora voltando do jiu-jitsu. E aí eu já passo pra vocês, a pergunta que eu faço pra vocês é: qual foi a sua primeira vitória da semana? O que você fez que você já pode acumular ali na tua cartela a tua primeira vitória pra essa semana? A minha foi o seguinte, cara, eu dirigi, voltei de Curitiba, extremamente cansado e fui treinar. Fiz o que tinha que fazer na empresa, resolvi várias pendências, fiz a minha postagem aqui no Instagram, tô fazendo uma live agora, mas fui treinar. E eu, cara, a minha vontade era não treinar porque eu tava muito cansado, mas fui treinar. E isso já acelerou, alavancou eu ir pro jiu-jitsu. Inclusive hoje, eu tenho aula com a galera dos instrutores licenciados e amanhã eu tenho aula com a turma 7 da Academy. E esse final de semana foi um final de semana muito bacana, eu tava falando isso antes da live cair, que foi, cara, ter na linha vários alunos, né? A menor parte da linha era de policiais, a maior parte da linha era o cidadão comum treinando. 4 argentinos estavam com a gente, os caras vieram da Argentina, dirigiram 2.000 quilômetros para estar com a gente. Eu tinha instrutores, eu tinha engenheiro, eu tinha 2 médicos, eu tinha policiais também. E foi muito bom ver essa galera treinando, se aperfeiçoando. Inclusive tinha um médico, 72 anos, cara, tava lá fazendo tudo. O cara tava treinando, ó, dei meu treino e fui pro quartel. É isso aí, cara, você não para, meu irmão, você tem que estar ali, ó, em movimento. E quando eu vi aquele senhor de 72 anos, cara, médico, porra, dedicado, treinando, fazendo as coisas, evoluindo no treinamento, isso é importante, evoluindo no treinamento, eu vejo, cara, às vezes a gente deixa de ir pro treino porque, eu tô cansado, porque não sei o que. Eu vou falar por que você não quer ir pro treino, por que você mata o estudar, por que você deixa de fazer as coisas. Cara, a nossa mente, nosso cérebro, ele trabalha para economizar energia. Então, pensar demais, resolver problemas, agir, isso consome muita energia. E o nosso processo é: se mantenha com uma reserva de energia. Esse é o ponto. Deus abençoe, Sheila. Olha aí. E é muito legal ver essa galera que fala assim: não, cara, mas mesmo cansado eu vou. Cara, mesmo cansado vai lá. Se eu não tivesse ido pra academia, provavelmente eu não teria ido pro jiu-jitsu. Mas o fato de ir pra academia, mesmo cansado, fez com que eu, me motivasse pra ir pro jiu-jitsu. Então eu fui pro tatame agora, volto, almoço com a Lise e aí vou trabalhar. Um monte de coisa pra fazer. Mas quando eu vi o senhor de 72 anos, médico, na linha, treinando, fazendo tudo, e eu chegando ao final do dia com a minha lombar, cara, toda doída, com a sola do pé toda doída, extremamente cansado, eu falei, cara, como é que eu tô cansado se eu tenho um senhor que tá aqui, ó, na minha frente, se dedicando, fazendo tudo que eu proponho de exercício, sem nem sequer pedir pra sentar. Porque eu falei pra ele, se o senhor quiser uma cadeira, eu deixo uma cadeira aqui, o senhor pode sentar se ficar muito cansado e tal. E aí o senhor assiste a instrução, sentado, e na hora de fazer os movimentos, o senhor levanta e faz. Cara, presta atenção. O cara tem 72 anos. O cara tem todo o meu respeito por estar ali 2 dias de treinamento, junto com a gente, fazendo tudo, sem reclamar. Sem reclamar. Então, isso é motivador pra mim como instrutor, mas principalmente é motivador como pessoa, como ser humano. A gente tá sempre 600, tá sempre pronto. Os melhores treinos são aqueles que você vai cansado e aí você mostra o teu corpo pra quem manda é a tua mente. Exatamente, Pedrão, eu vejo isso muito no jiu-jitsu. Muito no jiu-jitsu. Então sempre que dá pra manter essa intensidade de treino, mantenho, às vezes eu dou uma respirada, mas é isso aí. Isso seria a falta de propósito ou os tempos modernos? Jamilson, a gente vive uma geração fraca. Eu não tô falando que todos são fracos, eu tô falando que a geração, ela vai ficando um pouco mais fraca, e se você não mantiver os propósitos, os valores, você perde um pouco disso. Por que eu tô falando isso? Porque eu consigo ver isso no nível institucional. Eu consegui perceber isso ano a ano no exército, trabalhando com um soldado. E aí acontece, esse cara que reclama de tudo, exatamente, Kaique. Sendo que existem pessoas que dariam tudo para ter o que nós temos.
Cara, eu sou muito grato por tudo que eu tenho. Ontem eu tava voltando de Curitiba e tava bem tarde já, eu tava bem cansado, cara. A Liz já tava querendo dormir, eu tava assim já pescando e eu tava assim só agradecendo a Deus, cara, por tudo que eu tenho, por cada oportunidade de fazer o que eu faço. Porque lá atrás eu sonhei em viver isso. E eu vejo que muitos alunos vêm pra linha, eles vêm realizar um sonho. Um sonho. Ontem eu tava indo almoçar e eu encontrei um seguidor, se eu não me engano o nome dele é Ivan. O Ivan é um instrutor, é um IAT, e ele trabalha na segurança privada. Eu não consegui falar com o Ivan, mas eu tenho certeza que a próxima vez que eu encontrar ele em Curitiba, eu vou chamar ele pra almoçar junto com a gente durante o curso. O Ivan, ele me deu um casaco da Vans, branco, novinho. Cara, um casaco lindo, maravilhoso, novinho, me entregou assim. Eu nunca vi o Ivan na minha vida. A primeira vez que eu encontrei com ele, ele me cumprimenta e fala assim, eu tenho um presente pra você. E ele me dá esse presente, o casaco da Vans. E eu falei, cara, fantástico, eu tava saindo com os alunos pra ir almoçar, eu falei, cara, muito obrigado e tal, não sei o quê. E aí ele já virou as costas e foi embora, acho que ele tava apressado, e eu perguntei, cara, o Ivan vai ficar aí? Ele, não, ele vai ficar no clube e tal. Eu pensei, beleza, quando eu voltar eu aproveito pra conversar com ele. Mas quando eu voltei ele não tava mais lá. E eu falei, cara, aquilo me fez refletir. Porque eu não conheci o Ivan, mas o casaco que ele me deu, o presente, na verdade, a intenção dele, cara, aquilo tocou muito meu coração. E eu queria ter conversado mais com o Ivan. Mas eu agradeço, Ivan, se você estiver vendo essa live, muito obrigado de coração, cara. Tenha certeza que foi muito mais do que um casaco. A tua intenção gerou pra mim uma reflexão, tanto pra mim quanto pra Lizzie, extremamente positiva. Eu espero ter a oportunidade de falar contigo de novo, meu amigo. E se a gente se encontrar no clube, vamos tomar um café, ou se tiver a oportunidade, a gente vai almoçar junto ali naquela churrascaria ao lado do clube. Então, olha que legal, cara. A gente trabalha por uma recompensa. A recompensa nem sempre é material, às vezes a recompensa é uma experiência, né, Kaique? Às vezes a experiência é pertencer a algo, que nem o Kaique está falando aqui. Às vezes a nossa experiência é poder fazer parte. Então quando as pessoas chegam na linha para treinar, a gente está com a próxima turma em Uberlândia, a gente está com uma turma de CQB em Porto Alegre. Uberlândia já é na próxima semana. Quando as pessoas chegam na linha pela primeira vez, eu sempre dou os parabéns a elas pela dedicação, pelo empenho delas de estarem ali. Mas eu sempre falo o seguinte, sejam bem-vindos à nossa Irmandade. Então todos aqueles que vêm para a linha pertencem a essa Irmandade. Todos aqueles que estão na Academy pertencem a essa Irmandade. Todos vocês que estão aí comigo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, estão sempre juntos. A Rosana está sempre aqui comentando, por exemplo, lá direto de Rondônia. Vocês fazem parte dessa Irmandade. Não é porque vocês não estão na linha junto comigo, mas vocês estão aqui. Então, quando eu encontro essa galera, eu fico muito feliz de poder ver, abraçar, cumprimentar e principalmente conversar. Então, todos aqueles que estão agora na 7ª turma, sejam bem-vindos. Todos aqueles que chegaram nesse perfil agora, sejam bem-vindos. Todos aqueles que eu vou encontrar nas minhas presenciais, sejam bem-vindos. E quero dizer o seguinte, a gente está sempre buscando aperfeiçoar e melhorar pessoas, em todos os quesitos. E se está esperando aqui para ministrar um treinamento para nós, pode ter certeza, cara, que eu quero ir para a Europa ano que vem e a gente vai conversar sobre isso aí, beleza? Vou deixar meu inglês afiado, cara. E aí eu quero falar o seguinte para vocês. O treinamento, ele não envolve apenas melhorar o repertório de habilidades, os disparos, a tua capacidade de combate, mas ele forja a tua mentalidade, a maneira como você encara o mundo. Ele forja a tua percepção, a maneira como você vê o que está na sua volta. E o mais importante, ele se transforma no mecanismo de alavancagem. O que é o mecanismo de alavancagem? Ele te dá um impulso, ele te dá a força para continuar fazendo o que você está fazendo. Esperando, você virou coach, é motivacional? Não, amigo, eu tenho formação em coach, caso você não saiba. E eu aproveito essas ferramentas para usar comigo, porque isso é importante. E toda vez que eu posso compartilhar isso com os meus alunos, com os meus instrutores, com quem está junto comigo, eu vou compartilhar, porque se faz bem, por que não? Por que não? A ETC é uma mudança de chave na vida das pessoas. Tamo junto, Gavioli. Saudade de ti, meu irmão. Saudade de ti, meu camarada. Quanto mais você treina, mais você tem que treinar. Exatamente. Então, quando eu tava na linha, eu percebo quantas pessoas mudam, né? O que é essa virada de chave? O teu cérebro, ele roda numa determinada perspectiva e a partir dali você começa a enxergar de outra maneira as coisas. Então,
eu tenho tido várias experiências positivas e isso é muito bom, sou muito grato a Deus por isso. E eu percebo que eu tô aqui, ó, eu tenho um grande amigo aqui que entrou na live agora, o Irã. Irã, eu vou te mandar um áudio daqui a pouco, cara, agradecendo a tua mensagem. A tua mensagem foi fantástica. Muito obrigado pela mensagem que você mandou pra mim nesse final de semana. E que Deus te abençoe, cara. Eu vou te responder, tá? Eu não te respondi ainda porque eu não tive tempo, eu tava em viagem. Mas daqui a pouco eu vou pegar o meu celular e vou mandar essa mensagem pra ti, irmão. Dica, vem a Petrolina esse ano. Vamos formar 10 Wolf Hunters. Olha aí, tô doido pra ir a Petrolina, hein? Tô doido pra... Vou conversar contigo, Irã. Vou conversar contigo, meu irmão. Daqui a pouco eu vou te mandar uma mensagem. Eu tenho alguns alunos que eles... A história deles e aquilo que eles são como pessoas marcam as linhas da ITC. Eu tenho alunos que quando eu ouço a história de superação e a jornada, isso se conecta diretamente com aquilo que eu faço na minha vida. Então, uma coisa que eu gosto nas minhas linhas é parar e conversar com os meus alunos. Seja no coffee break, oportunidade de sentar na mesa dos meus alunos e ouvir a história deles. Seja quando a gente está conversando ali, esperando a instrução começar. Sempre que eu posso, eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho o Irã aqui, que é um cara diferenciado. Eu tenho o Gavioli, que hoje é instrutor licenciado, mas que lá atrás eu conheci ele lá na Shot Fair, já foi para os Estados Unidos comigo. Pô, conheço a esposa, a família dele, sei o quanto ele é dedicado, ele tem uma vida dedicada ao tiro. Cada um que vem para minha linha, que eu tenho a oportunidade de conversar e de ouvir, sempre que eu posso, eu aproveito. Então, é sobre pessoas. Não é apenas sobre tiro, é sobre pessoas. Então eu agradeço a todos que estavam na linha de Curitiba nesse final de semana, a todos aqueles que vão estar na linha, né? Ao nosso organizador, o Nicolau, que também tem uma história fantástica, que estava ali. E eu quero dizer o seguinte, moçada, faça uma diferença na vida de alguém, conquistem as suas vitórias. Fazer diferença na vida de alguém, às vezes é parar para conversar. Eu nem conheço o Ivan, eu não tive a oportunidade de conversar com o Ivan, mas ele chegou, cara, me deu um casaco e não é pelo presente. Poderia ser só um aperto de mão, poderia ser só uma foto. Mas o cara chegou com toda humildade, me cumprimentou, falou que era meu fã, me deu um casaco, tirou uma foto e foi embora. E eu vou dizer isso pra ele quando eu encontrar ele de novo, cara, eu faço questão de sentar contigo na mesa quando a gente for almoçar e eu quero ver a tua história, eu quero te conhecer, cara. E espero que ele esteja na minha linha no próximo treinamento. A gente vai estar em Curitiba de novo em dezembro. Então, né, a Targo fez um trabalho incrível nesse final de semana, o Nicolau, o Guido, que é o proprietário. Eu só tenho que agradecer pelas pessoas que eu encontro na minha jornada, pelas pessoas com que eu posso compartilhar a mesa e conversar. E quero dizer o seguinte, mesmo que você esteja aí no Instagram, do outro lado da tela, pra mim é uma satisfação. Muitas vezes ver um comentário, responder um direct. Eu tenho alguns comentários, alguns posts que eu não pude responder ainda. Daqui a pouco eu vou parar só pra fazer isso, eu vou só responder. Essa semana eu vou tirar um momento só pra responder os comentários lá atrás, lá da placa da X-Row, do aniversário, que realmente é muito trabalho, galera. O que vocês veem aqui é só uma ponta do iceberg de tudo que a gente faz de bastidores. Então, o ponto dessa aula é: faça a diferença, seja a diferença positiva na vida de alguém, e principalmente na sua vida. E segundo, conquiste a sua vitória da semana. Qual é a vitória que você vai conquistar hoje? O que você não iria fazer que você vai fazer de positivo? Ah, eu ia deixar o livro guardado, mas vou começar a ler o livro. Eu ia começar a dieta, mas deixei pra terminar. Não, mas vou começar hoje. Eu tô cansado pra treinar, mas eu vou treinar. Eu tô na Academy e eu vou aproveitar pra estudar, porque amanhã tem aula na Academy pra quem é da 7ª turma. O que você vai fazer hoje que vai contar como a tua primeira vitória pra semana? Deus abençoe quem nos abençoa, meu professor. Ele age assim, envia anjos disfarçados por nós, para nós presentes muitos. É verdade, concordo. Eu não tenho dúvida que Deus fala com a gente a todo tempo, né? E aí eu digo o seguinte, né? A gente está com o nosso curso de formação de instrutores em São Paulo e é muito legal porque eu estou vendo a galera que está se inscrevendo e muitos eu conheço. Então o que eu percebo? Que vai ser o projeto do ano nas linhas presenciais é o curso de formação de instrutores da ITC. Eu tenho certeza que vou passar uma semana entregando o máximo de conhecimento, que eu vou me divertir muito fazendo isso, porque eu adoro dar aula para instrutores. Eu gosto de dar aula para todo mundo, mas para instrutores é uma linguagem que muda um pouquinho. E da maneira como a turma está sendo construída, eu tenho certeza que a entrega de conteúdo vai ser absurda, principalmente porque vai ser um nível de mão dupla. A galera que está compondo a linha para o curso de formação de instrutores, que vai acontecer em São Paulo no mês de junho,
é uma turma fenomenal. Então, assim, estou feliz demais. Se você quer fazer parte desse curso de AT, é um Firearm Instructor mais um AT, ele te prepara para a prova da PF, ele vai bater todas as matérias da prova de credenciamento da PF, mas principalmente ele vai te formar um instrutor na metodologia ETC. A maneira como você usa redes sociais, a maneira como você faz o seu posicionamento, a maneira como você trabalha a comunicação, organiza a instrução, como é que você fatura na linha, como é que você usa estratégias com o teu aluno para gerar resultados. O que nenhum outro curso de AT faz é o que a gente vai fazer. Então, eu quero que você que está na dúvida se faz um curso ou não, ou até mesmo você já tem um IAT, você não vai fazer um novo IAT, esquece isso. Eu vou entregar o que você precisa para o credenciamento, mas o principal foco é te entregar o que você precisa para ser um instrutor de verdade, beleza? Olha o que falou, eu falo mesmo desde 2015, passando altos e baixos e tentando fazer parte dessa família. E hoje você está aqui, meu irmão, do outro lado, e daqui a pouco você vai estar com o meu plate carry, viu, cara? Levou. E é isso. É muito trabalho. Que Deus continue te guardando e abençoando você, Alice. Muito obrigado da mesma forma, viu, Gavioli? Da mesma forma. Porra, Gagli, beijão pra você também, meu irmão. Pô, cara, vamos negociar tutu, velho. O Gagli é um grande amigo que Deus me apresentou há um tempo atrás e parece que eu conheço esse cara há décadas por conta dos perrengues que ele já passou e eu me identifico muito com as coisas que ele fala e com o que ele já passou na parte empresarial no mundo do tiro. Gagli, beijão no coração, irmão. Tamo junto, viu, cara? Tamo junto. Eu tô pra fechar uma viagem pra São Paulo essa semana. Se eu for, vou te ver e te dar um abraço, irmão. Olha, beijo pra você. Tamo junto. Vai ser uma honra, irmão. Pode ter certeza, cara. ETC Experience em breve. A gente já fechou o curso dos Estados Unidos. Já sabemos tudo que vai ter. Esse ano vai ter novidades. O que são novidades? A gente vai fazer algo que a gente não fez nos últimos anos. Então vai ser uma turma também diferenciada. O ETC Experience nos Estados Unidos vai acontecer em outubro. Então já marca na agenda aí, lá na semana do dia 7. É isso aí, mal posso esperar o Plate Carry chegar. Vou colocar essas operações na Europa aqui. Kaique, eu vou dar uma olhada se eu tenho um bolso frontal sobrando. Se eu tiver esse bolso frontal sobrando, eu vou mandar junto pra você, tá? Vai de brinde, meu irmão. E é isso. Gagli, eu vou saber, se eu for viajar eu vou te avisar, tá, cara? A princípio eu vou fazer um bate-volta em São Paulo essa semana, não tá certo ainda, mas se eu for, eu te aviso, eu vou passar pra te visitar. Galera, muito obrigado. A gente continua trabalhando, fazendo as coisas focadas agora pra Uberlândia. Na próxima semana a gente vai chegar lá com o Advanced Combat Pistol e com o nosso porte velado, os mesmos módulos e VCQB, se eu não tô enganado, que a gente usou, que a gente fez agora em Curitiba. Então manda um direct pra treinar com a gente. A gente vai ter, cara, a gente vai estar em Porto Alegre com o CQB da ITC, combate em cinto fechado, utilizando neurociência, comportamento humano e a parte biomecânica aplicada ao combate em cinto fechado, tanto para equipes táticas, tanto para a parte operacional, quanto para quem tá em casa querendo defender a sua família, beleza? Então é isso aí. Cara, se você for pra lá, Kaique, vai ser bom demais, meu camarada, vai ser bom demais, vai ser muito legal, cara. E é isso, galera, é isso aí. Moçada, o nosso ETC Experience, já aproveitando a 7ª turma, que eu vou dar as boas-vindas amanhã, o ETC Experience vai acontecer em São Paulo. Então marque a data, porque a gente está chegando no Experience, se eu não estou enganado é setembro. A gente vai fazer um grande encontro da comunidade Esperandil Academy e dos nossos alunos Wolf Hunters. O ETC Experience, ele é fechado, ele é um evento fechado só para quem é comunidade Esperandil Academy e Wolf Hunter. E esse ano eu quero entregar muito conhecimento. Ano passado a gente fez uma abordagem diferente, a gente trabalhou com a inovação. E esse ano o tema do ETC Experience é ciência. Então guarda aí, dia 26 de setembro. 26 de setembro estaremos no Ops Range com o nosso ETC Experience. E ele vai ser muito, mas muito, muito melhor do que o do ano passado. Ano passado o tema foi inovação. Esse ano o tema será ciência. Beleza? Galera, um beijão no coração. Começando essa segunda-feira com tudo. Ossa! E é isso aí. Valeu!